Gentileza gera gentileza? Será que é isso mesmo? Vamos ver comigo aqui, junto com a análise do comportamento? Então bora lá, mas antes, como sempre, deixa aqui para mim o seu like, né? Se inscreve no canal também, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta, comenta esse vídeo no final, né? Dizendo, pô, foi legal, enfim, o que você acha, né? Gentileza gera gentileza? Põe aqui no comentário, escreve sim, eu acho que gera. E aí a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, porque pô, é feito com bastante carinho tudo isso daqui, esforço, análise, e eu acho que vale a pena você deixar aí para mim um like, deixar a inscrição, beleza? Então vamos lá, o tema é gentileza gera gentileza. Eu vou dividir aqui em duas categorias o comportamento humano, que na verdade não é arbitrário, né? Não é uma divisão minha, é uma divisão que existe na análise do comportamento, que é dividir entre comportamento respondente e comportamento operante. Então, primeiro vamos entender o que é o comportamento respondente, né? A unidade de análise do comportamento respondente é essa que a gente está vendo, estímulo-resposta. E ponto. Não tem nada além disso. Então a gente está falando principalmente de reflexos, de comportamentos que são orgânicos corporais, ou seja, que acontece aqui dentro do corpo, tá? Então esse é o tipo de comportamento que é chamado de respondente. Acho que o próprio nome já dá uma dica bem legal pra gente de como ele funciona, né? Ele responde ao ambiente. Então um jato de ar no seu olho você pisca, é um reflexo. E isso pode ser condicionado, né? Você piscar. A gente tem na história, desde Ivan Pavlov a John B. Watson e até mesmo Skinner, comprovações de que é possível você condicionar um reflexo. Mas a questão é aqui, existem reações orgânicas que nós temos, corporais, que nós temos, que são reflexos que foram aprendidos ao longo da vida, que foram, de certo modo, refinados e que traz pra gente sensações prazerosas diante de algumas situações. Então minha questão primeira é, se na situação de gentileza, será que gera reação de prazer, que pode de certo modo fazer com que eu queira entrar em contato cada vez mais com situações desse tipo, né? Se eu sou alvo de uma gentileza e passo a fazer ações de gentileza porque eu tive uma sensação prazerosa naquele momento. Vamos pensar um pouco sobre isso. Segundo ponto, né, seria o comportamento operante. Então, o comportamento operante, como o próprio nome diz, é de operar sobre o mundo. Então, a unidade de análise mínima é estímulo, resposta, consequência. Como a gente já vem conversando em outros vídeos, que a consequência ela pode aumentar ou diminuir a probabilidade de uma resposta acontecer novamente, a partir também da alteração da função ou dando função para aquele contexto que estava em volta da resposta, alguns estímulos que estavam em volta da resposta. Bem interessante, né? Aí vem a segunda questão. Será que uma consequência que seja muito satisfatória, que me dê uma sensação de, como eu disse, de satisfação por ter recebido uma gentileza de uma outra pessoa, né? Eu caí na rua, uma pessoa apoia a minha mão, fala, levanta cara, tá tudo bem, e eu saio, e ele sai andando, sem querer nada, num movimento altruísta, que não existe, não, altruísmo na verdade, a gente faz um vídeo outro dia sobre isso. Será que o simples fato disso acontecer como consequência de eu ter caído vai fazer e eu ter vontade, vamos dizer assim, né, ficar sob controle, ou ter criações de operações motivacionais, né, ficar sob controle de operações motivacionais para fazer gentilezas para as pessoas? Não sei também. Então vamos pensar agora no terceiro ponto. Então assim, né, eu tenho um modelo, né, um modelo de ação, é um modelo do que fazer, né, eu vou imitar se eu for fazer a gentileza. Então eu vejo o cara vindo em minha ajuda e aí, como se fosse uma corrente do bem, eu vou lá e vou ajudar o próximo. Fico à espreita, fico ali paradinho na espreita, só esperando alguém cair, alguém tropeçar, alguém se dar mal, para eu ir lá e ajudar.
Será que é assim? Acho que não. Mas se eu tô numa situação qualquer, né? Que nem daqui a pouco eu vou pro aeroporto para voltar para casa e eu vejo alguém caindo e eu vou lá e ajudo ele, mas não porque ele caiu e é um comportamento de ajudar, é um comportamento de gentileza e isso é uma regra cultural e tudo mais. Não, não é. É porque eu caí e outra vez alguém me ajudou. Será que é por isso? Ou é por uma história de contingências? Por exemplo, ao longo da minha vida inteira, as pessoas foram me dando parabéns, me dando coisas toda vez que eu fazia algo gentil. Então, quando eu era criança, pequenininho, um coleguinha estava com dificuldade em fazer a tarefa, eu falava: professor, eu posso ajudar? E eu ia ajudar, e a professora falava: muito bem, Djalma, é isso aí, cara, né? Gentileza gera gentileza, ela falava pra mim. Então, assim, tô brincando, né? Não tinha isso. E a história de contingências, ela pesa muito aí. Então, assim, o que eu tô tentando chegar, né, com vocês é o seguinte: existe uma questão prazerosa, né, para a pessoa que faz a gentileza, assim como para quem recebe, né? Pô, que legal, cara, fazer isso. Legal, né? Isso vem após alguns estímulos, que vem esses estímulos após uma sensação prazerosa que você teve, do tipo: que gostoso que foi isso, que legal, né? Como que pode, nesse mundo todo, né, maluco do jeito que é, ter alguém que me ajuda desse jeito. E a racionalização, vamos chamar desse jeito, né, que é a descrição da contingência e a descrição de contingências futuras, faz com que você comece a considerar a possibilidade de agir desse modo. Então, se é desse jeito, podemos dizer que a gentileza, de certo modo, gera gentileza, mas não é exatamente a gentileza, como vocês podem perceber. É a ação de uma outra pessoa que provoca uma sensação de prazer, neste caso que eu estou falando de estímulo-resposta, né? Uma função exclusivamente respondente, que vai levar eu a pensar, aí em nível operante, em reproduzir este tipo de ação no futuro. Então, neste caso, eu posso dizer para você que sim, né? Gentileza pode gerar gentileza. Então, assim, nesse sentido, você fala: eu vou reproduzir o modelo que eu vi em algum dia, e isso porque, mais ou menos como é o que Albert Bandura falava antigamente, né, de reforço vicariante, coisa desse tipo, né, que a gente não usa na análise do comportamento, mas que é interessante de pensar, né, porque eu posso ser reforçado como ele foi reforçado, com o prazer, com a satisfação de ajudar alguém. Então, aí nesse nível operante, eu vou e faço uma gentileza para uma outra pessoa, em situações similares ou não, e vejo, né, é um teste, vejo se eu tenho acesso a algum tipo de reforço que é legal, do tipo: muito obrigado. E se muito obrigado para mim é reforçador, então é legal, né? Se eu tenho acesso a outras coisas, né, as pessoas batem palma: muito bem, isso aí, cara, você ajudou o outro, muito bem, também é legal, se eu sou sensível a isso. Aí a tendência é que eu passe a fazer mais vezes isso daí. Então, o que eu estou dizendo, sem parar aqui para vocês, é: a gentileza gera gentileza? Depende. É isso que eu estou dizendo. Então, essa frase que a gente usa tanto na nossa vida, a gente tem que pensar que existe uma relação entre o nível operante e o nível respondente, né? O que o nosso corpo está sentindo e o que eu estou fazendo em termos de operação no ambiente, para dizer que isto é amável, é gentil, é altruísta, é uma ação de amor, né? Com o outro, com o próximo. Eu preciso entender essa relação para dizer que: olhe, filho, gentileza gera gentileza, então seja gentil, que ele será gentil com você e gentil com outras pessoas. Porque uma ação desse tipo, como eu falei no início, ela tem que criar, então, para ser assim, estímulos discriminativos para você,
de quando você emitir uma resposta gentil, você obter algo que é reforçador para você. Porque senão você não vai fazer. Você vai fazer por uma história de contingências que mostra que existe uma regra de que uma pessoa que se lascou, para não falar um palavrão, se for, ali você tem que ajudar. Então, o que a gente pode fazer em nível de relacionamento humano, de interação social? É ensinar as pessoas que existe algo de reforçador em um ajudar o outro. Existe um benefício para você em ajudar uma outra pessoa. E parar com essa história de dizer que ajudar uma pessoa e ser altruísta é bom por si só. E entender que aquele prazer que seu corpo sente em nível respondente, ele está em relação com o ambiente em nível operante também. E que nesta relação nós precisamos sim ter benefícios para que a nossa resposta de gentileza, de amor, de ser amável, possa gerar gentileza, certo? Então, tchau, tchau.